Meus queridos, a paz do Senhor, eu sou o pastor Claudino Machado e esta é mais uma das nossas pequenas reflexões com base na leitura diária da revista Lições Bíblicas da CPAD, neste terceiro trimestre de 2025, lição dos adultos, que está trabalhando com o tema A Igreja em Jerusalém. Nós estamos estudando os primeiros 15 capítulos do livro de Atos dos Apóstolos sob a instrumentalidade do servo do Senhor, pastor José Gonçalves, um assunto muito bem comentado, que nos traz muita compreensão bíblica. O subtema do trimestre nos diz: doutrina, comunhão e fé, a base para o crescimento da igreja em meio às perseguições. Geralmente nós fazemos o vídeo ao vivo, mas a internet está muito instável, já tentei umas 5 vezes, não consegui, aí estou fazendo gravado, certamente vai demorar um pouco para subir, mas os irmãos vão ter acesso mesmo assim. Nós estamos no presente momento, estudando a lição de número 8, lição cujo título é Uma Igreja que Enfrenta os Seus Problemas. A igreja não foge, como diz o hino nacional, que eu até já fiz referência durante a semana, verás que o filho teu não foge à luta. A igreja tem uma dificuldade, a igreja tem um problema, especialmente de ordem interna corporis. Eu não estou falando daqueles problemas que excedem o limite da igreja. A gente vê algumas coisas acontecendo na mídia, na política internacional e coisas do gênero, que alguns entram em campos que não são seus. Com todo respeito, tem campo que não é para algumas pessoas, especialmente se dizendo cristãos e entrando no campo com xingamento. Essas coisas não fazem parte do contexto cristão. A própria Bíblia vai dizer que de uma mesma fonte não pode sair 2 tipos de água. Nós vemos até ímpios que conseguem se pronunciar sem xingar, sem fazer coisa do gênero. Então, são coisas que a comunidade cristã ela repugna e eu assino embaixo com relação a isso. Mas existem problemas interna corporis que são de obrigação da igreja, obrigação da liderança. Quando o assunto chega à liderança, nós já falamos isso durante a semana. Hoje, nós entraremos num assunto muito interessante. O apóstolo Paulo ele escreve a Timóteo e ele dá algumas orientações a Timóteo, e essas orientações elas não devem ser tomadas exclusivamente de cunho ministerial, elas devem ser tomadas principalmente de cunho pessoal, porque cada um de nós nos enfrentamos ou nos encontramos em situações semelhantes às que Paulo registrou a Timóteo. Sendo assim, por gentileza, abra a tua Bíblia na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 24. Nossa epígrafe diz: gentileza, paciência e habilidades para evitar os conflitos. Repetindo, gentileza, paciência e habilidades para evitar os conflitos. Nós estamos assim fazendo a quarta reflexão, encerrando o segundo ponto da lição, cujo título é a delegação de tarefas, certo? Então você já deve estar concluindo o estudo do segundo ponto. Eu vou fazer a leitura em 2 traduções da Bíblia, uma é a Almeida Revista e Atualizada e a outra é a Bíblia de Jerusalém. Na Almeida Revista e Atualizada, 2 Timóteo 2:24, depois eu vou fazer a contextualização e aplicação pessoal, tá bom? Nós temos o segundo texto, 2 Timóteo 2:24. Ora, é necessário que o servo do Senhor, não está falando exclusivamente de um obreiro, não está falando exclusivamente de uma autoridade eclesiástica, mas todo aquele que se diz servo, e creio que somos todos nós. É necessário que o servo do Senhor não viva a contender, não viva em contendas, não viva em discussões, não viva em briga, não viva em emulações, né? Não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto a instruir paciente, quer dizer, ele tem que ser moderado, calmo, pronto para ensinar. Vamos ver o que diz aqui na versão de Jerusalém. Ora, o servo do Senhor não deve brigar. Lá diz contender, aqui diz brigar. É porque a palavra brigar dá a ideia de que a pessoa já está entrando em luta corporal, parece que é algo mais efetivo. Mas vamos lá. Não deve brigar, deve ser manso para com todos,
competente no ensino, olha que interessante, competente no ensino, paciente na tribulação. Então, o texto de um fecha a interpretação do texto de outro. Pois bem, vamos à contextualização. Em primeiríssimo lugar, nós temos que esse texto está na segunda carta de Paulo a Timóteo. E quando nós dizemos segunda carta de Paulo a Timóteo, há um significado muito profundo, porque a segunda carta escrita a Timóteo foi, segundo nós temos a melhor compreensão, a última carta escrita por Paulo. Suas últimas cartas teriam sido a Tito, aos Hebreus, se ele for o escritor dos Hebreus, e se você abrir a Bíblia no capítulo 13 de Hebreus, você vai ver uma certa ligação com esta segunda carta a Timóteo, porque lá diz bem assim: se o irmão Timóteo vier depressa, ainda verei vocês, etc. Então, a Tito, aos Hebreus, eu creio que foi Paulo, e a Timóteo. Paulo teve sua primeira prisão e durante a primeira prisão ele escreveu 4 cartas, que são chamadas cartas da prisão. Escreveu a Filipenses, escreveu a Efésios, escreveu a Colossos e escreveu a Filemon. Aí, durante o período que Paulo esteve solto, tudo indica que ele escreveu, eu cometi um erro, Tito não foi na segunda prisão, Tito foi no período da liberdade. Tudo indica que ele escreveu a primeira a Timóteo e escreveu a Tito. Eu cometi um erro, escreveu a Timóteo e escreveu a Tito. Aí Paulo foi preso novamente e ele escreveu da prisão, essa que é certeza e muito provavelmente, talvez, a carta aos Hebreus. E aí é interessante nós considerarmos isso. Paulo está preso. Ele mesmo diz, aqui no capítulo 2, estou algemado, como se tivesse cometido algum crime. Paulo não cometeu crime algum, mas a narrativa, qualquer semelhança pode não ser mera coincidência, a narrativa diz que Paulo cometeu crime de lesa pátria ou lesa majestade, e foi por esse motivo que o rei Nero o colocou na cadeia mais uma vez. Inclusive, é necessário ser dito, com o auxílio de um dos obreiros de Paulo, chamado Alexandre, que é o Alexandre Latroeiro. Paulo escreve dizendo: Alexandre Latroeiro me causou muitas dores, muitos males. Eu larguei, eu entreguei na mão do diabo para que o diabo cuide dele. Eu não oro mais por ele. Foi o que Paulo disse. E nós estamos aqui no momento onde Paulo, escrevendo a Timóteo, no capítulo 2 especificamente, ele faz vários relatos que nos levam a entender, a imaginar o contexto em que Timóteo vivia. Observe, Paulo está em Roma e Timóteo está em Éfeso. Paulo está na Itália e Timóteo está na Ásia Menor. Timóteo era o pastor de Éfeso. E pelo contexto que Paulo registra de Timóteo, parece-nos que tudo no sentido de ter uma confusão, de ter uma briga, de ter uma dissensão, estava presente no contexto de Timóteo. Num certo momento aqui, Paulo escreve bem assim: respeita os mais velhos, porém não desprezes a tua mocidade. Parece que tem alguma coisa contraditória ali. Parece-nos que os mais velhos estavam impondo isso a Timóteo. Timóteo era o pastor da igreja, mas Timóteo era jovem e certamente na igreja de Éfeso, uma igreja cosmopolita, uma igreja de muita condição financeira, uma das igrejas a quem o próprio Jesus Cristo, quando mandou por intermédio do apóstolo João as cartas do Apocalipse, nós vamos ter lá no capítulo 2, carta à igreja de Éfeso, ao anjo da igreja que está em Éfeso, escreve. Não se sabe se nessa época ainda era Timóteo, mas talvez. Então, é uma igreja que Paulo esteve lá durante um bom tempo, é uma igreja onde Paulo estava, que recebeu a visita do pessoal de Corinto, que lhe mandou alguns questionamentos, lhe disse algumas coisas que estavam acontecendo em Corinto depois da sua primeira passagem por lá e assim por diante. Então, Éfeso não é uma igreja qualquer. Observe os irmãos que os assuntos que Paulo mais discute na Bíblia Sagrada estão em 3 livros praticamente. O primeiro deles é Corinto. Paulo discute muita coisa em Corinto. Praticamente tudo aquilo que nós precisamos para a orientação da igreja hoje está em Corinto. O segundo deles é Gálatas, onde Paulo fala-nos da liberdade da lei. Nós agora somos livres em Cristo e ele explica todo esse detalhe.
E o terceiro é Éfeso, carta aos Efésios. Ele entra em muitos âmbitos, ele fala das mulheres, dos esposos, dos servos, ele fala dos filhos, ele fala da guerra, ele fala da unidade em Cristo, ele fala da vida espiritual, ele fala sobre muita coisa. Então, Timóteo estava feito de todo esse contexto. E quando Paulo escreve essa carta a Timóteo, parece-nos que Timóteo estava tendo problema com aqueles que eram mais velhos que ele, a ponto de Timóteo esconder, ou Timóteo não exercer o seu ministério. Aí Paulo disse: lembra-te do conhecimento que você recebeu de mim, não só de mim, mas da tua mãe, da tua avó. Lembre-se que sobre você foi passado o ministério pela imposição das mãos dos presbíteros. Você não entrou aí por acaso, nós é que te colocamos aí. Aí ele começa a descrever o capítulo de número 2, e no capítulo 2 ele chama a atenção de algo muito forte. Em primeiro lugar, do versículo 1 até o versículo 13, é uma perícope que fala do sofrimento e de combater o bom combate, não o bom combate que ele falou no capítulo 4, mas de combater com fé, de estar firme. E quando ele começa no versículo 14, que vai até o versículo 25, 26, que está no contexto do que nós estamos estudando no versículo 24, ele começa a falar dos falsos mestres, falsos crentes, e a estes Paulo disse: você tem autoridade, Timóteo, para corrigi-los, você deve corrigi-los. E aí nós temos o grande problema dos dias atuais, porque vez por outra aparece alguém com uma heresia, vez por outra aparece alguém com um ensinamento aí vindo de sabe lá Deus de onde, vez por outra alguns criam algumas fórmulas mágicas. Recentemente eu encontrei um irmão num local aqui da cidade, numa clínica, e eu reconheci a esposa dele, porque não tem barba, né? Eu a reconheci. Aí, conversando com ela, eu perguntei: como é que tá irmão fulano? Ela disse: irmão Claudio, olha ele aqui. Aí eu virei pro lado e disse: ué, fulano, é você aqui? Ele estava barbudão, cabelo todo desajeitado, uma barba que vinha aqui embaixo, magro. Ele tem um problema crônico, estava bem magrinho. E ele: pois é, irmão Claudio, mas eu estou bem, principalmente confiado em Yahweh. Aí eu: em quê? O Yahweh. O Yahweh. Aí eu digo: o quê? Yahvé. A pronúncia que eles falam é Yahweh. Agora deu Yahweh. Aí foi conversar comigo e foi tentar me evangelizar. Eu digo: meu irmão, para aí, cadê tudo aquilo que eu te ensinei? Nós congregamos juntos, cadê aquilo que eu falei para você da Bíblia? Ela: pois é, irmão Claudio, ele entrou agora nesse âmbito de heresia, tal. Só como tinha pessoas próximas, a gente não aprofundou a conversa e eu mantive um clima brando. Aqui, Paulo está dizendo a Timóteo que na igreja surgem muitos falsos profetas que trazem falsos ensinos, falsos mestres também, que trazem heresias. E Timóteo deveria evitar contender com esses. Agora é interessante que Paulo registra alguns nomes, né? Paulo registra no capítulo 2, versículo de número 17, ele vai falar nos versículos 17 e 18, ele diz bem assim, presta atenção, ó. Além disso, a linguagem deles, dos falsos mestres, aí para trás ali você tem outras coisas que eles dizem, né? O que eles faziam, tal, aí diz: além disso, a linguagem deles corrói como câncer. Timóteo, a linguagem desse povo corrói como câncer, entre os quais se incluem, de todos esses, eu vou te citar dois nomes, Timóteo: Himeneu e Fileto. Timóteo, toma muito cuidado com esses homens, porque eles são péssimos. E aí, observando, eu lembrei que lá no capítulo 1 da primeira carta, nós estamos na segunda carta, na primeira carta, capítulo 1, versículo de número 20, Paulo novamente volta a fazer referência, aliás, fez pela primeira vez referência a Himeneu, só que lá ele coloca Himeneu junto com outro. Observe, dentre esses, do mesmo jeito, se contam Himeneu e Alexandre.
Alexandre, o mesmo ladroeiro, os quais entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de não mais blasfemarem. Himeneu e Alexandre eram obreiros de péssima qualidade. Na mesma segunda carta, eu acho que é no capítulo 4, versículos 6 a 8 por aí, Paulo diz bem assim: quando você vier, traze-me contigo a Marcos, que me é muito útil para o ministério. Mas quando chega aqui, nesse capítulo 2, versículo de número 17, e lá no capítulo 1, versículo da primeira carta, versículo 20, Paulo diz que estes homens são péssimos, são blasfemos. Qual é o grande problema aqui? O problema é que às vezes as discussões, as contendas, os problemas, como é que diz aqui, os problemas mesmo que nós encontramos dentro da igreja são por homens que, como foi dito, nos últimos dias teriam comichão nos ouvidos, amontoariam para si doutores, homens que parece até a política atual, o STF e outros aí, parece que não ouve mais, dotados de conhecimento, como Paulo escreveu na carta aos Romanos, capítulo 1, lá por volta do versículo 18 a 24, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Conhecem a verdade, mas infelizmente no contexto da igreja, os ensinos que trazem, as orientações que dizem ao povo de Deus são orientações de morte. Aí Paulo está aqui dizendo a Timóteo: Timóteo, não convém discutir com eles. Não convém discutir. Evite discussões loucas. Se alguém te pedir a razão da tua fé, não esconda, mas evite discussão louca, porque ao servo do Senhor não convém contender. Se nós lermos o restante do texto aqui, nós vamos observar que eles, eu vou ler aqui a partir do versículo de número 19. Entretanto, de 2 Timóteo capítulo 2. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, aparta-te da injustiça, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor Jesus. Ora, numa grande casa não há muita semente. Ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro, alguns para honra e outros, porém, para desonra. Está dizendo que alguns, pelo seu procedimento, não vão glorificar a Deus, pelo contrário, vão fazer coisas que não agradam. É o que Paulo está dizendo aqui sobre esses que são falsos mestres, que trazem falsos ensinos, que estavam confrontando diretamente Timóteo. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purifica destes erros, será utensílio para a honra, santificado e útil para o seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Foge outro sim das paixões da mocidade. Ó, Timóteo, não é só dos conflitos que você vai fugir, não é só desses maus obreiros que você vai fugir. Fuja também dos desejos da tua mocidade. Eu lembro que o pastor Antônio Raimundo disse esse texto uma vez para o presbítero Pedro Lopes. A gente foi a Cantinho, de Cristópolis a Cantinho aqui na Bahia, para que nós participássemos de um culto de jovem. Quem pregou no culto foi a jovem Gilcineia. E no retorno, o irmão Pedrinho tinha um Maverick, e ele trouxe nesse Maverick, se eu não estou enganado, 14 pessoas. Onde é que o Maverick tinha capacidade de 14 pessoas? Mas ele trouxe. Desde amontoados na frente, ali ao lado do motorista, no banco de trás e lá atrás no porta-malas, ele trouxe 14 pessoas e o carro não veio devagar. Aí quando chegamos em Cristópolis, o pastor Antônio Raimundo vinha atrás no outro carro. Aí o pastor Antônio Raimundo chegou e disse: Pedrinho, foge do desejo da mocidade. Aí eu lembrei aqui agora. Paulo está dizendo a Timóteo: fuja do desejo da mocidade, porque o desejo da mocidade, Timóteo era jovem, ele causa contendas. Aliás, alguém diz que a juventude é um mal que só o tempo pode curar. Continuando. Siga a justiça e a fé, o amor e a paz para com
para com os que de coração puro invocam o Senhor. E repela, né? Vai repelir as questões insensatas e absurdas, pois sabes que só engendram contendas. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, que é o texto que nós estamos a discutir. É preciso que ele seja cordato, né? É preciso que ele seja polido, é preciso que ele seja afável. É lógico que a gente não vai ter cara de besta, não vai ter cara de bobo. É simples como as pombas, mas prudente como as serpentes. Tem hora que é obrigado você dar uma arrochadinha para a pessoa sentir que você não está ali de brincadeira. Mas não há necessidade de viver discutindo. Aí é neste sentido que vem essa reflexão de hoje. A reflexão tem o título Gentileza, calma, seja gentil, seja cordato. Paciência, calma, longanimidade, deixa o tempo passar, calma que tudo passa. De repente aquela contenda é por uma questão momentânea, vai passar. E habilidades para evitar os conflitos. Às vezes não é nem bom você ir em algum local. Eu, por exemplo, tenho muitos amigos. Quando a gente se encontra é uma alegria. Na igreja, no trabalho, na profissão, na rua. Às vezes vou tomar um sorvete, um açaí, vou numa pizzaria, estou pedalando, estamos evangelizando, encontro alguém. Eu tenho muitos amigos, mas cada um na sua casa. Eu tenho um colega de trabalho e se eu for na casa de um deles oi, tudo bem e tal, 2 minutos, 3, estou fora. Por quê? Justamente para evitar discussões, evitar contenda. E alguém já dizia na sabedoria nordestina que boa coisa faz quem em sua casa está em paz. Então, neste sentido, Paulo vem trazer a Timóteo esta orientação. Vamos viver com cordialidade, vamos viver em paz, justamente para que a gente possa evitar, de alguma forma, os conflitos. Às vezes é com obreiros que não vale a pena, às vezes é com heresias que... Agora, a heresia é um tratado diferente, viu? Deixa eu falar para os irmãos que em um certo momento também Paulo diz, repreende-o na frente de todos para que gere temor. Não vou entrar em contenda com ninguém. Agora, se me é a responsabilidade, se eu tenho a responsabilidade de ensinar corretamente e alguém, por acaso, falou alguma coisa que não é bíblico, como outro dia alguém foi pregar numa igreja e ao terminar o culto o pastor teve que remendar tudo aquilo que foi dito porque o camarada trouxe uma ideia e se entregou o microfone para ele falou na frente da igreja, a igreja toda está ouvindo. Paulo aqui está dizendo, vai dizer aqui em algum outro local, que esses camaradas são tão maléficos, esses falsos profetas, esses falsos mestres, que os seus ensinos corroem como câncer. O ensino entra na mente e depois dá um trabalho para tirar, que é uma dificuldade. Então, sendo assim, a gente toma cuidado com antecedência de ouvir os que são de casa e ouvir alguém que não venha trazer prejuízos à obra de Deus. E se trouxer, o jeito que tem, irmãos, é corrigir imediatamente ou o problema pode ser maior. De sorte que, evitando sempre os conflitos, no entanto, não negando a razão da fé. Tá bom? Que Deus abençoe. Amanhã, com a graça do Senhor Jesus Cristo, nós retornaremos para entrar no terceiro ponto da lição. E a epígrafe de amanhã será servindo uns aos outros para prevenir os conflitos. Em vez de entrar em conflito, vamos resolver logo antes? Então vamos servir e depois de servir, a gente tem certeza que a paz reina. Deus abençoe, se inscreva no nosso canal, compartilhe, curta, comente, acione o sino das notificações e vamos continuar promovendo paz. Vamos continuar como tem lá nas bem-aventuranças, eu acho que é no versículo 9, né? Mateus 5:9. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Paz do Senhor, até mais.